Deus. Meus amados, essa palavra que eu vou ministrar nessa manhã de Santa Ceia, eu prometo que vou ser rápido, amém? Ainda nós temos o momento de ceiarmos, queremos dedicar um bom tempo para essa ordenança, e essa palavra, ela chegou no domingo para mim, diante de uma notícia, uma notícia desafiadora. De repente me liga e a palavra que veio no momento foi: olha, perdemos tudo. Mas como assim perdemos tudo? Perdemos tudo. E diante dessa palavra, na hora que eu ouvi, perdemos, né, Will? Perdemos tudo. Uma palavra acendeu dentro do meu coração, dizendo: vocês têm uma palavra. E foi isso que eu pude compartilhar com o meu irmão Will Robson, dizendo: nós temos uma palavra. Imagina todo um projeto, toda uma estrutura montada, toda uma gravação feita. De repente você recebeu uma notícia: perdemos tudo. E como prosseguir? Como continuar? Mas nós estamos debaixo de uma. Jesus avisou a nós que não seria fácil, mas Ele nos garantiu que nós estamos debaixo de uma palavra. Amém? Diga para o teu irmão aí que está do teu lado: nós estamos diante de uma palavra. Se há uma palavra sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua vida, você pode garantir que essa palavra é ela que vai te guiar, ela que vai te conduzir, ela que vai te manter, e você pode caminhar sobre essa palavra. Glória a Deus. Então abra comigo lá em Marcos capítulo 4, versículo 35. Vocês que estão aqui dentro do grupo nosso da igreja, eu te convido você também a fazer parte também, amém, dessa casa. E veio um desejo agora no meu coração: cadê a Aline? A Aline é a parte do secretariado aqui da igreja. Pastor Salomão, que é o coordenador estrutural da igreja. Pastor Tiago Luiz, aí comandando a estrutura de ensino da igreja. Eu veio uma vontade de fazer um café com o pastor. Você que quer tomar um café com os pastores, nós queremos marcar um dia de tomar um café com os pastores, hein? Vamos fazer isso, hein, pastor Salomão? Café com os pastores. Amém? Você que nos visita, se quiser tomar um café com os pastores, é só procurar a secretária. Amém? Glória a Deus. Conhecer mais, estreitar mais o nosso relacionamento, estar mais próximos. Amém? Marcos capítulo 4, versículo 35. Nós temos uma palavra. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, os levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Diga assim: outros barcos. Ora, levantando-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, do modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Diga assim: Jesus estava dormindo. Diga para a pessoa que está do teu lado: Jesus estava dormindo. Amém? E aí os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, Senhor, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês estão tão temerosos? Como que ainda não têm fé? E eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, nós estamos debaixo dessa garantia que é a tua palavra.
há uma garantia de passarmos, há uma garantia de sobrevivência, porque nós estamos sobre a tua palavra. E é sobre a tua palavra que nós lançamos a nossa jornada, a nossa caminhada, a nossa fé. E obrigado, Pai, porque nós temos o sustento da tua palavra. E é nessa palavra que nós estamos firmados. E é nessa verdade é que nós vivemos. É nessa verdade que nós caminhamos. Pai, obrigado, porque o Senhor exaltaste a tua palavra acima de todas as coisas. E obrigado, porque nós estamos confirmados sobre esta verdade. Em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Dá um glória a Deus bem forte e aplauda o Senhor Jesus. Olha, o que sustenta a nossa vida, a nossa caminhada, não são os momentos que nós passamos, não são as estações da nossa vida. Estações passam, iniciam e passam, momentos temos, momentos se iniciam e momentos passam em nossa vida. Mas sempre o que vai prevalecer em nossa vida, sempre o que vai estar confirmado em nossa vida, é a palavra de Deus. Você pode repetir isso comigo? É a palavra de Deus. Jesus, ele vai dizer que um homem que edificou a sua casa sobre a palavra, essa casa, ela prevaleceu, mesmo os ventos soprando, mesmo as circunstâncias chegando, essa casa, ela pôde prevalecer, porque ela estava firmada sobre a palavra. Ventos virão, circunstâncias virão, palavras contrárias virão, mas o que vai prevalecer, o que vai manter, o que vai sustentar a nossa vida é a palavra. E a palavra que é a base principal em nossa vida. Jesus, ele disse lá em Mateus, capítulo 24, versículo 35, céus e terras passarão, mas a minha palavra permanecerá. Céus e terra podem passar, mas a palavra vai permanecer. Circunstâncias podem passar, estações podem passar, momentos podem passar, mas o que vai permanecer é a palavra. E quando Deus ele estabelece essa base, esse fundamento para a nossa vida, que é a palavra, essa palavra se torna o fator crucial da nossa vida, Maria. Porque a palavra, ela libera destinos. Diga isso comigo, a palavra libera destino. O que sustentou a jornada de Abraão foi a palavra. O que sustentou a jornada de Isaac foi a palavra. O que sustentou a jornada de Jacó foi a palavra. O que sustentou a jornada de José foi a palavra. O que sustentou a jornada de Moisés foi a palavra. O que sustentou a jornada de Josué foi a palavra. E o que sustentou a jornada de Jeremias foi a palavra. Todos esses homens que eu citei aqui para vocês, a jornada deles foram baseadas por meio da palavra, sustentada pela palavra. Porque quando o Senhor liberou a palavra logo decretou o destino de cada um. Veja isso. Quando Deus disse algo a teu respeito, isso já foi decretado a respeito do teu destino. Quando Deus ele vai olhar para Jeremias, ele vai falar: Jeremias, você será um profeta das nações. E Jeremias ali, ele queria falar das suas imperfeições, mas Deus falou: Jeremias, não importa as tuas imperfeições, o que importa é que eu te constituí, eu te fiz um profeta sobre as
nações. E Deus pega uma figura. Jeremias, ele estava do lado ali de uma amendoeira, e aí o Senhor fala: Jeremias, o que você está vendo? Jeremias, o que você está observando? Eu estou vendo uma árvore de amendoeira. Jeremias, viste bem, olhaste bem, assim sou eu velo para cumprir a minha palavra. Deus pega uma figura, uma árvore de amendoeira, significava que era uma árvore de vigia, uma árvore de guarda. Deus estava sinalizando para Jeremias: Jeremias, assim sou eu. Como essa árvore é uma árvore de vigia, uma árvore de guarda, sim, sou eu guardo, eu velo para cumprir a minha palavra. E Isaías capítulo 55, versículo 11: assim será a palavra que sai da boca do Senhor, não vai voltar para ele vazia, mas vai cumprir aquilo que foi determinado. Então, se Deus falou, se Deus disse, isso vai acontecer. Diga comigo: a base da minha vida é a palavra. E olha aqui, eu não posso tratar a palavra como algo natural. A palavra é espiritual. Repita isso comigo: a palavra é espiritual. Diga para a pessoa que está do teu lado: a palavra é espiritual. Essa é a natureza da palavra. Ela é espiritual. Aleluia. É como a palavra que Jesus falou aos seus discípulos em João capítulo 6, versículo 63. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Olha o que Jesus está dizendo aos seus: as palavras que eu tenho confirmado a vocês são espírito e são vida. Ela não é apenas uma informação. Ela não é apenas um jornal, um gibi, uma revista qualquer. Ela é vida. E quando nós abrimos campo, quando nós abrimos espaço para essa palavra, nós desfrutamos da vida que ela produz, porque a palavra, ela é espírito e ela também é vida. Repita isso comigo: a palavra é espírito e vida. E é ela que vai sustentar o nosso destino. Repita isso comigo: a palavra sustenta o meu destino. Então a postura que eu preciso ter com relação a essa palavra é o determinante para a minha vida. Faz sentido para vocês? A postura que eu preciso ter, o meu comportamento é o que vai determinar se eu vou viver essa palavra, sim ou não. Quando Deus ele vai dar os mandamentos para o povo de Israel, ele não começa falando a respeito: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ele começa, primeiramente, o mandamento lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ele fala: ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. Deus agora está chamando o povo para uma intimidade, para estar próximo dele, para que eles possam ouvir de uma forma íntima. A palavra ouvir ali é a palavra chamar, que quer dizer prestar uma íntima atenção. Então, o que eu estou falando aqui e agora, você precisa tomar posse, prestar uma íntima atenção, porque isso tem poder de determinar o teu destino. É por isso que ele fala: ouve, ó Israel. Escutem, ó Israel. Preste atenção, Israel, porque isso vai determinar a tua jornada. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, ora, a fé vem pelo... Como nós crescemos em fé, como nós nos agigantamos em fé. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Então ouvir é o que vai determinar o meu nível de fé. O ouvir é o que vai determinar o meu nível de conquista. Ouvir é o que vai determinar o meu nível de avanço, de expansão. Faz sentido para vocês? Sim ou não? Mas agora, nesse momento, quero mexer com você nessa manhã. Diga assim: nesse momento, há uma batalha pela palavra. Sabia disso? Nesse momento que nós estamos aqui, há uma batalha, Vanessa, pela palavra. Porque
o semeador saiu o quê? A semear a semente, que é a mensagem do reino, que é a palavra do reino. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 22. E a palavra é sua. Diga assim, a palavra pertence a mim. Diga para o teu irmão, a palavra pertence a nós. Mas o inimigo da palavra é o Satanás, é o diabo. Ele vai querer roubar. E aí, meu amado irmão, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados, as fascinações desse mundo, a sedução da riqueza, ela vai e sufoca essa palavra. Amanhã talvez essa palavra para você já não tem mais valor, porque a sedução, os desejos desse mundo, a vontade das coisas desse mundo sufoca. E a palavra ela não cresce, a palavra ela não germina, ela não dá frutos. Porque nós estamos mais preocupados com essa vida do que com a verdadeira vida eterna. Sim ou não? E a guerra ela continua. Toda batalha se vence no campo das palavras. Toda batalha, repita isso comigo, toda batalha gera, amém? Vida ou morte. Então nós estamos numa batalha, em um campo de batalha. Diga, nós estamos em um campo de batalha. Gente, entenda isso, vocês estão dentro de um campo que é uma batalha. Esse mundo nós estamos em uma guerra. Sim ou não? Nós estamos dentro de um campo de batalha. Porque palavras podem gerar medo. Palavras podem gerar pensamento. E palavras podem te paralisar. E você pode perder o real sentido por você não se comunicar com essa palavra. Lembre-se que eu citei aqui Abraão, ele viveu uma palavra. Abraão, ele viveu um destino profético por causa de uma palavra. Quando o Senhor fala, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra a qual eu te mostrarei. Então Abraão, ele começa a viver uma promessa, porque o Senhor fala para Abraão, Abraão, saia. Sim ou não? Os discípulos viveram um propósito extraordinário por causa de uma palavra: venham. Todos viveram por meio de uma palavra. O Senhor disse para Moisés: eu sou o poderoso. Por causa da palavra eu sou, Moisés pode libertar o povo. Sim ou não? Josué só viveu, amém, a conquista da terra prometida por causa que o Senhor liberou, decretou o destino dele. Você é um homem forte e você é um homem corajoso. Vejam que palavras sempre é o que é determinante para a nossa caminhada e para a nossa jornada. Mas a nossa vida precisa estar confirmada sobre a palavra. Diga comigo, palavra é o determinante para a minha jornada. Vira para outra pessoa e diga, a palavra é o que determina a nossa jornada. Pedro não andou sobre as águas. Pedro não andou sobre as águas. Pedro caminhou sobre a palavra. Abra comigo lá em Mateus capítulo 14, versículo 28. Em nome de Jesus, o próximo culto, esses ar-condicionado está funcionando. Nós estamos numa batalha. Amém? Mateus, capítulo 14, versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse,
Se és tu, manda aí ter contigo, por cima das águas. Ainda Pedro determina ainda, não quero voando. Eu quero ir por cima das águas. Vocês estão aqui, gente? Me ajuda ele nessa manhã. Manda eu ir contigo por cima, sobre as águas. Pedro poderia falar, olha, me translada para ir pertinho do Senhor, mas eu quero ir por cima das águas. Pedro é valente mesmo, né, gente? Ele lhe disse, o Senhor disse, qual foi a palavra? Qual foi a palavra determinante? Qual foi a palavra determinante? Me ajude nessa manhã. Qual foi a palavra determinante? Vem. Então isso determinou a caminhada de Pedro sobre as águas. E Pedro descendo do barco, o que acontece? Ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, diga assim, mais sentindo. Mais sentindo. Quem tem palavra não caminha por sentimento. Ah, só o pentecostal de verdade pegou essa verdade. Só quem é penteca pegou isso de verdade. Quem tem palavra não anda por sentimento. Quem tem palavra não anda por sentimento. Ele tinha palavra, mas sentindo o vento, a nossa caminhada não é por sentimento, a nossa caminhada é por fé, e o justo viverá pela fé. Diga assim comigo, é por fé. Olha o que o sentimento gerou. Sentindo, o que gerou? Sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. O valente agora tem medo, por causa do sentimento. Então, quando você recebe uma palavra de Deus, você precisa estar confirmada nesta palavra. Sentimentos virão, mas o que precisa prevalecer é a palavra. Porque o sentimento pode gerar medo. Mas quem estava lá nesse momento? Jesus. E aí ele fala aqui, mas sentindo o vento forte, teve medo, começou a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse, homem de pequena, por que duvidaste? Ele já tinha uma palavra. Se você tem uma palavra, não duvide. Levanta suas mãos comigo. Diga assim, eu tenho uma palavra. E não vou duvidar. Diga mais uma vez, eu tenho uma palavra. E não vou duvidar. Vá comigo lá para Lucas, capítulo 5. Versículo 3. Olha o que diz. Entrando num dos barcos, que era de Simão, de Pedro, Jesus lhe pediu que afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava o quem? As multidões. Quando acabou o versículo 4 de falar, Jesus disse a Simão, Pedro, leva o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar. Volta aqui. Pedro aqui passou a noite inteira tentando pescar. E Pedro não pegou nada nesse momento. Pedro aqui nesse momento ele estava lavando as redes e Jesus ele resolve entrar dentro do barco de Pedro. Jesus resolve entrar dentro do negócio de Pedro. E terminando de pregar, Jesus falou, olha, vamos voltar para aquele lugar aonde vocês estavam e vocês vão lançar o quê? Versículo 5. Em resposta, Simão disse,
Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas sobre esta sua, eu lançarei. Lance hoje a tua vida sobre essa palavra. Porque a palavra que vai garantir o teu sucesso, a palavra que vai garantir o recurso, a palavra que vai garantir o teu avanço. Posso ouvir um amém? Então nós vemos que a base da nossa caminhada é a palavra. A base que nos sustenta, amém? Não são os momentos que nós vivemos, mas é a palavra. Ei, a tempestade, a circunstância não anula a palavra. As estações, os momentos não vai anular a palavra. Como sempre diz o profeta Ruan, quem tem palavra tem uma promessa. Quem tem promessa tem uma. Então nós estamos garantidos. Diga assim comigo, a garantia é a palavra. Diga mais uma vez, a garantia é a palavra. Aleluia. E é sobre essa palavra que nós estamos confirmados. Volta comigo no texto base, aonde eu li. Marcos capítulo 4. Não precisa abrir aqui. Jesus termina de pregar e fala aos seus discípulos: passemos para outra. Qual é a palavra que já tinha sido liberada? Passemos para outra margem. E quando Jesus ele vai, outros barcos também vão junto com ele. Jesus não está somente com os discípulos, mas Jesus também está com outras pessoas, outros barcos. Mas todos agora estão debaixo de uma mesma. E o que eu quero dizer, se Deus liberou uma palavra sobre a tua casa, sobre a tua família, as pessoas também que estão à sua volta, todos também vão viver essa palavra. Sim ou não? Essa palavra não só se resume a mim, mas também a totalidade a qual eu estou envolvido. Então, se eu tenho uma palavra, eu, pastor Marcos, a igreja, a comunidade apostólica pela cruz, ela também vai desfrutar. Jesus, ele está dentro desse barco, numa travessia. Mas a atitude de Jesus, nesse momento, é de o quê? De descanso. Jesus, ele deita a sua cabeça, ele encosta a sua cabeça aonde? Em um travesseiro. É um detalhe, né? Eu gosto de falar que Mateus, ele quer revelar o poder de Deus. Marcos, ele quer mostrar o poder de Deus. O detalhe, que Deus tem poder, que Jesus tem poder. Que Jesus agora, ele está descansando aonde? Em sua palavra. Jesus descansou em sua palavra. Porque ele já tinha decretado. Por que Jesus já tinha decretado? Porque Jesus já via a expansão. Diga assim, expansão. Porque quando ele chegasse do outro lado, ele ia encontrar o gadareno. Em Gadareno, quando ele encontra com Jesus, o gadareno prega para toda a cidade, pastor Salomão. Então é expansão. É expansão. Jesus, ele vai para expandir. Olha, eu preciso passar para outra margem, porque lá eu vou encontrar com um cara que está maluco, uma pessoa que está totalmente transtornada. Eu vou tocar, eu vou mudar a história dele, e ele será o meu maior evangelista. Porque eu vou expandir a missão, eu vou expandir o propósito. E Jesus descansa. Ele descansa em sua palavra. Mas olha aqui, por mais que nós temos uma palavra, não quer dizer que ventos contrários virão. Situações contrárias vão vir, querendo nos mover, nos tirar dessa palavra, querendo roubar o foco, a intenção, a intencionalidade nossa com relação a essa palavra. Faz sentido para vocês? Circunstância vem para te mover, para te tirar do local. Mas você precisa permanecer. Você precisa se estar firmados, confirmados, criar raízes profundas nessa palavra.
Vocês compreendem isso? Mateus ele é um pouco detalhista, né? Eu estou pegando o texto de Marcos, mas agora vamos lá para Mateus. Mateus ele tem um detalhe. Mateus capítulo 8, versículo 26. É a mesma história, mas Mateus ele tem um detalhe a mais. Vamos ler esse versículo? Mateus 8, versículo 26. Jesus, porque sois tímidos, homens de pequena... Olha o que Jesus vai dizer. Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Recapitulando, volta aqui, volta a tua intenção para cá. Não deixe nada roubar essa palavra. Veja, Jesus tinha liberado uma. Jesus agora se reclina. Ele deita, ele descansa em sua palavra. E aí, entenda isso. O que fazia Jesus descansar? Fazia os discípulos permanecer o quê? Em pé, lutando, batalhando. Aí, eles vão lá, vai lá e acorda o mestre. Vai lá e levanta o mestre. E de repente eles chegam. Jesus, não se te dá que morramos, não se te dá que pereçamos. E olha aqui para mim. Mateus, ele conta um detalhe diferente. Irmã Adriana, Mateus, ele fala um detalhe diferente de Marcos. Jesus, antes de repreender a tempestade, ele repreende quem? Os discípulos. Antes de repreender a situação que talvez esteja na tua vida, Jesus está repreendendo você para que leve você a entender que você precisa batalhar pela palavra. Às vezes nessa causa que você está enfrentando, Jesus está esperando de você. Eu poderia ouvir um amém mais forte. Jesus está esperando uma ação sua. Jesus está esperando um movimento seu, você sair dessa letargia, desse lugar de sono, e de você dar ordem à tempestade, dar ordem à circunstância. Porque Jesus, olha o que ele está fazendo nesse momento. Olha lá no texto, olha o que Jesus está falando para os seus discípulos. Por que sois o quê? Por que sois o quê? Vai para cima. Você já tem uma palavra, então por que você está sendo tímido? Por que você está sendo tímido? O reino de Deus é possuído por esforço, por força. Não é timidez. Se você ficar tímido, você retrocede. Mas quando você entra no espírito da palavra, quando isso você avança, você caminha e nada pode te parar, nada pode te deter. Jesus está falando, vocês são tímidos, homens de pequena fé. Mas Jesus, para dizer para vocês que eu tenho todo o poder, ele disse: acalma-te, tempestade. E o mar se acalmou, e a tempestade se acalmou. Lembre-se do que eu disse, que toda batalha se ganha no campo das... Como você vai guerrear suas guerras? Assim que eu luto minhas guerras. De que forma eu vou ganhar? Falando, profetizando, decretando. Provérbios fala, aquele que utiliza bem a palavra, esse come desse fruto. Ezequiel, o que você vê? O que você está vendo? Há um monte de ossos secos. Fale. Decrete. Fala. Decrete. Mas você sabe que eu tenho visto um monte de crente com a boca? Não tem força. Fica tímido. Ei, de vez em quando lá em casa, nas madrugadas, sai, Satanás, sai, eu estou avançando, eu não vou parar. Eu dou decreto lá em casa, eu falo, porque a palavra é a minha maior ferramenta. Gente, preste atenção aqui. 40 dias um gigante falando, 40 dias intimidando,
vocês são fracos, vocês são covardes. Esse Deus que vocês servem, cadê o Deus de vocês? Aí de repente um rapazinho, um jovem, chega e escuta essas palavras. Quem é esse incircunciso? Quem é esse sem aliança? Que fala contra o exército do Deus vivo? Hoje mesmo ele liberou a palavra. Hoje, não é amanhã, hoje mesmo. Hoje mesmo o Senhor me dará a você. Qual é a tua atitude? Na hora que chegou a notícia, Will, perder tudo. Não, eu tenho uma palavra. Não, eu tenho uma palavra. E é nessa palavra que eu vou dormir a noite inteira. Não vou ficar pensando, tem que resolver negócio de governo, tem que prestar contas, tem que regravar tudo de novo, tem que fazer tudo de novo. Não, é nessa palavra. Eu vou dormir a noite inteira, porque eu não preciso permanecer acordado, porque já tem alguém que está acordado por mim, velando, para cumprir a palavra. Então o meu papel é descansar. Sim ou não? Descansa. Descansa. Quem tem palavra? Quem tem promessa? A palavra. Se Deus falou, meu amado irmão. Ei, quando você vai lá para Gênesis, capítulo 17, não precisa abrir. O Senhor fala para Abraão assim: Abraão, assim será. Assim será. Assim será. Acabou. Está determinado. E agora nós precisamos ser aquele determinando tu algum negócio, setear firme. Jó não vai falar isso? Determinando tu algum negócio, setear o quê? Firme. E a luz de Deus vai brilhar em seus caminhos. Quem tem promessas aí? Vai vir circunstâncias. Mas nós temos uma